Olá! Parece que às vezes as respostas para os problemas mais modernos da nossa saúde podem estar em lugares muito antigos. Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante que conecta uma planta medicinal milenar, o ginseng, a uma complicação bem séria do diabetes. Como é que essa sabedoria antiga pode, de repente, virar a chave para um tratamento inovador? Pois é, a grande questão que vai guiar a nossa análise de hoje é exatamente essa. Será mesmo possível que uma planta, usada há séculos, guarde o segredo para lutar contra um dano que o diabetes causa, meio que na surdina, nos nossos ossos? É uma ideia que parece saída da ficção, mas a ciência está começando a mostrar que é bem real. Para a gente entender essa história toda, vamos seguir um caminho bem direto. Primeiro, vamos entender que ameaça é essa. Depois, a gente vai fundo, tipo CSI mesmo, na cena do crime em nível celular. Aí, vamos conhecer o nosso herói improvável, que vem da natureza, vê as provas do laboratório e, no final, pensar no que tudo isso significa para o futuro. Vamos começar então pelo problema. Olha, quando se fala em diabetes, a primeira coisa que vem à cabeça é açúcar no sangue, insulina, certo? Mas existe uma outra coisa acontecendo por baixo dos panos, uma ameaça que vai minando em silêncio a estrutura de sustentação do nosso corpo, o esqueleto. E essa condição tem nome: osteoporose diabética, ou simplesmente OPD. Para simplificar, é como se o excesso de açúcar no sangue fosse aos pouquinhos corroendo a estrutura interna dos ossos. Eles vão ficando porosos, frágeis, e aí, claro, o risco de uma fratura vai lá para cima. E o susto vem agora. Isso não é um problema raro, não. Longe disso. Pensa só, entre 20 e 60% das pessoas com diabetes tipo 2 são afetadas pela osteoporose. É muita gente. A gente está falando de milhões de pessoas correndo um risco muito sério de fraturas que podem complicar bastante a vida. Ok, então a gente já sabe qual é o problema. Agora, vamos fazer o papel de detetive. Vamos dar um zoom bem de perto para entender onde e como esse estrago todo acontece. E a cena do crime é um lugar que pouca gente imagina. O sistema que leva a vida para dentro dos nossos ossos. E nessa cena do crime, a gente encontra os chamados vasos do tipo H. Imagina eles como se fossem a equipe de obra e a logística de um prédio em construção, que no caso é o nosso osso. São eles que fazem o trabalho pesado, sabe? Eles garantem que à medida que novos canais de irrigação, os vasos sanguíneos, são criados, um novo pedaço de osso seja construído junto. É um trabalho em dupla. Se um falha, a obra toda para. Certo, já conhecemos a nossa equipe de obra. Agora a gente precisa de um microscópio. Vamos dar mais um zoom, bem no nível celular mesmo, para achar o verdadeiro culpado que está sabotando essa construção toda. E o nome do vilão da nossa história é ferroptose. É um nome meio complicado, mas a ideia é bem fácil de entender. Pensa numa ferrugem celular. É exatamente isso. É um tipo de morte programada da célula que acontece quando o ferro e o estresse saem do controle. A célula começa a enferrujar por dentro e simplesmente se desfaz. E como essa ferrugem começa? É uma reação em cadeia, um efeito dominó. Olha só. Primeiro, o nível de glicose fica alto o tempo todo. Isso força as mitocôndrias, as usinas de energia da célula, a trabalharem demais. E como toda usina no limite, ela solta muita fumaça tóxica. O sistema de defesa da célula, que tem um chefe chamado enzima GPX4, não dá conta de limpar a bagunça. E aí, a ferrugem celular, a ferroptose, toma conta e mata justamente as células da nossa equipe de obra. Ok, a gente já entendeu o problema, o local do crime e o culpado. O cenário parece bem ruim, né? Mas e se a solução para tudo isso estivesse literalmente crescendo na natureza esse tempo todo? É aqui que entra o nosso herói, o ginsenosídeo RG1. Para facilitar, vamos chamar só de RG1. Ele é um dos principais componentes ativos do famoso ginseng. O curioso é que, embora a medicina tradicional use essa planta há séculos, só agora a ciência está começando a entender, lá no nível das moléculas, como é que ele realmente funciona. E isso, claro, acendeu uma luz na cabeça dos cientistas. Eles pensaram, peraí, será que o ROG1 funciona como um antiferrugem? Será que ele conseguiria proteger aquelas nossas equipes de obra nos ossos contra essa morte celular destrutiva? Bom, com uma pergunta dessas na mão, só tinha um jeito de descobrir a resposta: levar a briga para o laboratório. E é agora que a coisa fica interessante, que a gente vai ver a ciência botando a mão na massa. E, gente, o resultado visual é de cair o queixo. Dá uma olhada. Na imagem da esquerda, a gente vê o osso do modelo diabético. Parece uma esponja velha, né? Cheio de buracos, frágil. Agora, olha a imagem da direita. É o modelo que foi tratado com o RG1. A diferença é gritante. A estrutura está muito mais densa, mais conectada, com uma aparência bem mais forte e saudável.
E não é só impressão não, os números confirmam. Este gráfico mostra a densidade do osso. A primeira barra lá em cima é o grupo saudável. A segunda, bem baixinha, é o grupo diabético. Olha a perda óssea que aconteceu. Mas agora olha a terceira barra. É o grupo tratado com RG1. A densidade subiu de novo. Recuperou uma parte gigantesca do que tinha sido perdido. A força do osso literalmente voltou. Mas como o RG1 faz essa mágica? Qual é o segredo? Ele basicamente turbina o sistema de defesa da própria célula. Lembra daquela enzima, a GPX4, que estava sobrecarregada? O RG1 chega e dá uma força para ela. Se a ferrugem da ferroptose é um incêndio se alastrando na célula, a GPX4 é o bombeiro mestre. E o RG1 chega com uma mangueira nova e mais potente para esse bombeiro, garantindo que ele consiga apagar o fogo. E este esquema aqui resume a história toda perfeitamente. Dá uma olhada. Do lado esquerdo está o problema. Glicose alta, a usina de energia da célula surta, o bombeiro GPX4 fica sem ter o que fazer e a ferrugem da ferroptose destrói tudo. O osso fica fraco. Agora olha para o lado direito. É a história com um final feliz. O RG1 entra em cena, acalma a usina de energia, dá mais poder para o bombeiro GPX4 e a ferrugem é bloqueada. O osso fica protegido e saudável. Ufa! Bastante coisa, né? Mas agora vamos sair do microscópio um pouco, dar um passo para trás e pensar o que tudo isso significa na prática e para o futuro. Então, para a gente fechar, a osteoporose no diabetes é, no fundo, uma ferrugem celular que ataca os vasos sanguíneos dos ossos. E um composto do ginseng, o RG1, parece funcionar como um belo de um antiferrugem nos testes. Como? Protegendo as usinas de energia da célula e turbinando sua equipe de bombeiros. E o mais importante, isso abre um caminho completamente novo e empolgante para criar terapias no futuro. E no fim, essa pesquisa toda deixa uma pulga atrás da orelha, né? A gente junta a sabedoria de milênios com a tecnologia de hoje e descobre coisas incríveis. Fica a pergunta: quantos outros segredos, quantas outras soluções para doenças super complexas não estão aí escondidas na natureza, em remédios que nossos antepassados já usavam? A resposta pode estar crescendo em algum lugar por aí. Valeu pela companhia e até a próxima!